Cuca, boa noite. José Edgar de Matos, do GE. Queria, por favor, que você fizesse uma análise, né, de por que o Santos sai vitorioso, né, desta primeira parte da eliminatória. E, né, você utilizou a força máxima que tinha, né, mas acaba perdendo dois titulares, né, o Gabriel Menino e o Gabriel Bom Tempo saíram ainda na primeira etapa com dores. O quanto preocupante é, né, diante de um elenco que você já declarou curto, né, perder dois jogadores ainda numa primeira parte de eliminatória, né? Nós saímos muito felizes com o que a equipe produziu. Lamentamos sair atrás no placar logo no início, mais uma vez, né? E ter que remontar tudo. Nós hoje tivemos uma aptidão maior do que no último jogo. Vencemos muitos duelos de primeira, de segunda bola, um jogo muito físico, né? Até por isso a gente perdeu dois jogadores ainda no primeiro tempo, como você bem disse. Ficamos apenas com uma parada até o fim do jogo, né? Acabamos que nem fizemos 5 por causa disso. E remontamos um placar onde a gente foi absoluto na partida, mas uma partida muito dura, com um adversário que não havia perdido ainda na competição, em 7 jogos, esse é o 8º. Tinha tomado apenas 3 gols. Nós remontamos, ainda fizemos mais 2 gols, impedido ali, no fio de cabelo, né? Como a gente fala. Poderia ter sido um resultado um pouco maior e nos daria uma tranquilidade um pouco maior, porque vamos jogar, além de jogar na casa do adversário, o fator altitude também, além da viagem longa que vai acontecer na próxima semana. Mas, de qualquer forma, a gente leva uma vantagem e, infelizmente, perdemos 2 jogadores. Vamos ver na avaliação. Me parece que o Gabriel Menino é um pouco mais sério, a lesão, e o Bom Tempo um pouco menor, né? Vamos fazer força de grupo mais uma vez, reavaliar o grupo amanhã, para depois, sábado, treinar um pouco, para jogar com o Vasco, outro jogo muito decisivo que é para nós. Boa noite, Cuca. Diante desses problemas que você... Diante dos problemas que você já falou sobre os prováveis desfalques, né, que você pode ter o Bom Tempo, o Gabriel Menino, você tem uma série de jogos decisivos na sequência. Né? 2 jogos do Brasileirão contra Vasco e Mirassol, sendo que o jogo de volta é entre esses 2 jogos, que são adversários diretos na zona de rebaixamento do Brasileiro. Você vai ter que avaliar o elenco, o desgaste e tudo mais, mas você pensa em, de repente, por essa questão logística da viagem, uma viagem longa, cansativa, com jogos decisivos seguidos, em poupar jogadores para esse jogo de volta? É praticamente obrigatório fazer isso, né? Senão você vai acabar perdendo mais jogadores. Então, isso é uma boa pergunta tua, mas certamente vai acontecer isso, porque nós, malemar, vamos ter 72 horas, nem isso, para jogar, menos de 72 horas, para jogar com o Vasco no domingo, fora de casa, e um jogo muito importante, né? Depois tem a viagem longa e jogar lá vai ser também muito complicado, mas você está dentro das competições também, é um lado importante, né, para nós todos, para o profissional, para o clube. Se a gente consegue passar essa fase, você já vê mais próximo a final, né, que é o objetivo de todo grande clube. Então, a gente não pode abrir mão de competição nenhuma, mas a gente tem que ser também bastante responsável quanto a isso, para não acabar perdendo mais jogadores. Cuca, boa noite aqui, Guilherme Barga, Baixada Esporte. Hoje o Gabigol chegou à marca de 100 gols com a camisa do Santos e teve 2 gols anulados também. Como você avalia a atuação dele hoje na partida e também a importância dessa marca histórica com a camisa do Peixe? Sim, eu acho que isso estava incomodando ele também, era uma pressão natural que ele vinha se fazendo, né? Porque 99... e falta um, aconteceu agora, ele fez uma boa partida, ele fez mais 2 gols que foram impedidos ali, no detalhe, teve mais 2 chances no primeiro tempo ainda, então ele participou bem do jogo, tomara que ele mantenha assim de agora em diante.
Cuca, tudo bom? Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria, na verdade, entender um pouco sobre a mudança no sistema defensivo, né? Já havia um tempo que João Ananias estava atuando ao lado do Adonis Frias, desde a lesão do Lucas Veríssimo, e para essa partida, apesar de algumas mudanças, né, a volta do Neymar, se opta por mudar o sistema defensivo e justamente na dupla de zaga. Eu queria entender se isso faz parte dessa... de poupar por conta da questão física, né, até visando esses confrontos mais importantes no Campeonato Brasileiro, ou se você entendeu que foi alguma questão técnica. Não, você preserva, você oportuniza e você avalia. Faz as três coisas, né? Então, elas estão nas três feitas, agora a gente vai fazer um apanhado geral de tudo isso que a gente fez. Eu acho que a gente sai com um saldo bastante positivo nas três colocações que eu fiz. Cuca, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Você chegou a falar em determinado momento das dificuldades de achar um time equilibrado com a parte defensiva para encaixar Neymar e Gabriel Barbosa juntos no ataque. Queria te perguntar se você acha que esse esquema agora com Oliva, com João Schmidt, Gabriel Bom Tempo agora não vai poder jogar mais, mas se esse esquema estava mais equilibrado, mais próximo daquilo que você desejava encaixar nesse time. Obrigado. Sim, hoje nós jogamos mais aproximados, né? As linhas mais juntas, então você tem um desgaste menor. Lógico que para você jogar assim, você tem que ganhar os duelos, né? E não ceder campo ao adversário. Eles tiveram uma primeira bola esticada que a gente tem que ajustar essa bola para não correr esse risco, né? E a gente tem conversado bastante em cima disso, treinado também, mas eles podem jogar juntos, sim. Hoje fizeram um grande jogo, tanto o Gabigol quanto o Neymar. Fizeram uma grande partida. Além do jogo técnico, eles foram bastante competitivos também, né? O que encorpa muito a nossa equipe. Cuca, boa noite. Everton Ramos, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Queria que você desse mais detalhes dos dois problemas físicos referente ali ao Gabriel Menino e também ao Gabriel Bom Tempo. E também destacasse essa questão, você foi questionado há pouco sobre a questão de poupar os jogadores. Hoje, na visão do técnico Cuca, poupar principalmente no Campeonato Brasileiro e não nos mata-matas, é isso? Essa segunda aí foi tão braba que eu esqueci a primeira. Qual é que era? Imagine que eu vou poupar no Brasileiro. Você quer que? Tá louco? Não vou poupar em Brasileiro. O Brasileiro é a prioridade nossa. Não adianta você ser campeão e não estar na primeira divisão ano que vem. Pergunta para o torcedor do Santos o que ele prefere. E a mim também, a todos. Então, a gente tem que recuperar o terreno perdido no Campeonato Brasileiro. A gente tem que jogar nesse tipo de intensidade, de entrega que a gente teve, só que não é todo dia que você consegue pôr em prática tanta entrega assim, né? Você não vai estar na condição ideal, por isso que a gente tem oportunizado jogadores como oportunizamos hoje ao Luan, como oportunizamos ao Arão, né? E eles foram, eu acho que muito bem na partida, o que nos abre o leque de possibilidade de ir mexendo no time conforme a necessidade. E o Gabriel Menino, foi aquele carrinho que ele deu, aquela prensada, né? Acabou tendo uma torção no joelho, né? E o Bom Tempo estava sobrecarregado a coxa, deu uma embolada, não chega a abrir, né? E eu não sou médico, né? Estou falando o que eles falaram para mim, então preocupa menos. Boa noite, Cuca. Aqui, Lucas Barros, do Diário do Peixe. Eu acho que um dos maiores problemas do Santos na temporada vem sendo erros defensivos. O Santos até cria bastante, só que acaba sofrendo muitos gols. O Santos, se eu não me engano, tem um dos melhores ataques do ano nos times brasileiros, mas sofre muitos gols. No domingo, você falou que foi erro da defesa, né, até por alguma inexperiência, e você decide por trocar a dupla de zaga por dois que não jogaram juntos ainda. Talvez treinem com você, mas não tinham jogado em partida juntos. Eu queria saber se o gol que saiu hoje aos 4 minutos houve erro da dupla que você escolheu e o motivo de ter escolhido os dois. O Arão, ele jogou 2 anos na Grécia, lá no time que ele jogava, Panathinaikos. Ele jogou de zagueiro, então para ele não é novidade. O Arão tem um domínio total da posição. Ele conhece os atalhos, todos os caminhos que um zagueiro percorre. O Luan vem treinando muito bem. Ele saiu do time depois daquele jogo do Botafogo. Se recuperou muito bem, tem treinado muito bem. Hoje, posto em campo, lógico que foi naturalmente pegando
a confiança dentro da partida e acabou jogando muito bem. Então, é como eu falei, você preserva, você oportuniza e, ao mesmo tempo, você pode avaliar, não só eu, como vocês também. Cuca, aqui do seu lado direito, Felipe Camargo de Olho no Peixe. Fiquei mais para o final da coletiva. Quero abordar 2 temas, né? A primeira do Neymar, se depois do primeiro tempo, que pareceu um Neymar meio abaixo, porque tu acha que um pisão ali que ele tomou. O segundo tempo do Neymar foi bem acima, ele deu 4 assistências, que 2 gols foram anulados. Se talvez com você tenha sido um dos jogos que o Neymar foi mais efetivo. Queria a sua opinião em relação a isso. E vai ter, acho que, a primeira oportunidade da gente ouvir a sua opinião sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, saiu o sorteio lá, deu clássico para tudo quanto era lado, e o Santos pega o Palmeiras. Primeiro jogo fora, o outro em casa. Queria que você falasse sobre qual é a sua impressão que você fica nesse mata-mata que também vale muito dinheiro para o clube, que é a Copa do Brasil. Sim, eu acho que o Neymar jogou muito bem a partida hoje, uma partida muito truncada, né? O adversário fez 21 faltas, né? 3 vezes mais que a gente, praticamente. E ele, lógico, que é o principal jogador nosso, tecnicamente, ele é visado, né? Mas mesmo assim ele buscou o jogo, acelerou, finalizou. Teve 2 faltas que o goleiro pegou bem, ele serviu aos companheiros no gol do Gabigol, e nos outros 2 gols impedidos. Então ele fez uma grande partida, eu acho que uma das melhores que ele fez comigo aqui. Além disso, ele competiu muito, voltou, recuperou bolas, né? E ele foi muito importante para a gente poder vencer essa partida. A Copa do Brasil é legal para todo mundo, né? Deu clássico para tudo que é lado, lá no Sul, lá em Minas, aqui em São Paulo. E é bom. O clássico, tudo pode acontecer. Não é porque você hoje está numa zona do rebaixamento e o teu oponente está liderando que você não pode passar. A gente vai, na hora certa, daqui 13 dias, medir força lá e aqui. Eu tenho muita confiança nesse grupo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Diego Mantilla de APDT, Diario El Heraldo de Ambato, donde esperamos tenerlo a usted y a su equipo. Sí. La pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo va a enfrentar usted este encuentro tomando en consideración el factor altura? Y si estará Neymar dentro de su nómina para allá. Boa. Para nós outros vai ser um prazer jogar por la primeira vez Santos ali. Nosso presidente falou com o presidente de vosotros e ele ha dicho que já estão vendidos todos os ingressos. Isso é realmente muito bueno. O treinador falou que é um sonho essa partida. E nós outros vamos ali a pelear por uma boa partida, por uma vaga. Podemos jogar por 2 resultados, mas sabemos que a altitude é fundamental, além da boa equipe que enfrentamos hoje. Não havia perdido todavia na competência e agora temos que medir força lá. Miércoles que vem estaremos ali. Cuca, tudo bem? Bem. Boa noite. Queria te perguntar sobre o Escobar, que está suspenso e não vai poder participar do jogo de volta, né, na Copa do Brasil. É um jogador que você não tem muita opção, né? Na Copa do Brasil? Desculpa, Sul-Americana, me perdoe. Copa Sul-Americana. Você não tem opção, né, direta hoje. E você não vai poder contar com ele. E pensando nessa partida de volta, você pensa em poupar jogadores? Porque no Brasileiro você já avisou que não vai poupar. E esse jogo está entre 2 jogos importantes do Brasileiro, Sim. Jogos que são confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. Sim, eu acho que você não tinha chegado ainda. Eles tinham me feito mais ou menos essa pergunta ali, não me lembro quem foi. E é uma pergunta muito bem feita, porque se você não rodar, não vai aguentar. O jogador não vai aguentar jogar nessa intensidade de hoje, num jogo tão duro e físico como foi o de hoje. Ainda não vi o quanto nós corremos em metragem, mas, sem dúvida, foi uma das maiores do ano. E não é fácil recuperar em 70 horas aí para você jogar com o Vasco. E depois aquela viagem que todos sabem que se vai até Quito, depois pega mais 3 horas de ônibus até Ambato, com altitude, para poder enfrentar o adversário.
O adversário joga na segunda-feira. Até nós perguntamos para o presidente se ele iria pôr o time lá. Ele falou que não, e nem sabia com quem era segundo. O jogo é conosco lá, né? E se eu sentir que o jogador não está 100%, a gente vai rodar, vai fazer outros que estão numa condição física melhor jogar. É o caminho que a gente tem, é mexer, rodar o grupo, para que não é só por prevenção de lesão, é para poder competir também beirando 100% de cada um. Hein? O Escobar vai ficar fora do jogo de lá, tomou 3º cartão, daí nós não temos um lateral imediato, né? E nós vamos analisar as opções que a gente tem até lá. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Pois não. Só para tirar a dúvida, Cuca, por favor, nessa partida, depois da do Vasco, vocês voltam aqui a Santos. Quando você fala em rodar, você pretende levar todo o seu elenco para essa viagem e lá só definir quem vai ser o titular? Porque a viagem também ela é muito desgastante. Uhum. Quando você fala em rodar, a ideia é deixar os jogadores talvez mais experientes, mais desgastados aqui em Santos para se preparar para o jogo do Mirassol, não levar todo mundo ao Equador? Só queria que você pudesse explicar provavelmente, isso. Né? Não posso te afirmar quem, mas provavelmente vai ser assim. Muito provável. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Cuca. Tudo bem? Aqui de mais do canal Sempre Santos. Cuca, o senhor mesmo disse hoje que o Arão jogou por 2 anos na Europa como zagueiro, está muito acostumado com a posição, também chegou a jogar no Flamengo na passagem por lá. Você está há 5 meses no clube quase, né? Vai completar nesse final de semana. Já jogaram com 4 zagueiros diferentes e essa vez foi o 5º Arão. Por que você esperou até aqui para usar o Arão como zagueiro? Teve algum motivo para você não usar ele antes? Não, espera-se porque você tem 4 zagueiros para jogar. Antes tinha mais, né? Zé Ivaldo. E eles estavam jogando. Daí você oportuniza o jogador que vem treinando bem nessa posição. A gente tinha tomado 2 gols em cada jogos passados aqui. E resolvemos dar essa oportunidade para ele com o Luan. E eu acho que eles foram muito bem. Então, a gente ganha mais uma boa opção aí para frente, já tendo os demais que a gente tem. Daqui a pouco tem o Lucas de volta, a gente tem o Ananias, que temos muita confiança, Adonis também. Enfim, é uma opção a mais que a gente ganha. Muito obrigado ao técnico técnico Cuca, boa noite. obrigado a todos, uma boa